bem-vindos, pessoal, a mais uma edição do nosso programa de Tudo Um Pouco, que hoje, gente, isso é uma verdadeira utilidade pública, é isso mesmo. Nós vamos falar sobre relacionamentos tóxicos com a psicóloga Elaine Silva. Gente, ela vai dar dicas incríveis pra gente sair fora de um relacionamento, como se reconstruir e os sinais pra gente identificar já desde o início de um relacionamento se é tóxico ou não. Então confira que está demais. So much to the poltergeist. Trying to hold on to love, but it's frosting nice time. Much but a light from a falling sky. Apply to the forces. Pessoal, o programa de Tudo Um Pouco de hoje está muito especial. Estamos recebendo aqui hoje com a gente a doutora Elaine Silva para falar de um assunto muito importante. Chego a dizer que seja utilidade pública: relacionamentos tóxicos. É isso mesmo. E ela está aqui ao meu lado. Tudo bem, doutora Elaine? Bem, Sandra. Obrigada pelo convite. Esse tema é um tema tão atual e com tanta necessidade da gente trazer, da gente abordar e da gente trazer esclarecimentos. Disse tudo, doutora. Realmente está muito constante. A gente vê o tempo todo isso, não é verdade? Tanto de homens quanto de mulheres também, né, doutora? Doutora Elaine, então o que caracteriza uma relação tóxica? E como diferenciar uma discussão normal de uma toxicidade? Então, relação tóxica, elas vão ter várias nuances, várias coisas vão caracterizar, mas eu sempre trago uma que é crucial para você identificar: a ausência de reparação. Uma relação tóxica não tem a capacidade de ter conversas difíceis e de reparar o erro que foi cometido. Por exemplo, as pessoas não pedem desculpa quando elas erram. Não tem um pedido de perdão e não tem correção. Você tem que continuar engolindo aquele mal que está te fazendo. Você pode até chegar a expressar: então, amor, eu não gostei da forma como você falou, eu fiquei envergonhada, você expôs aquela nossa questão em público, na família. E o outro fala: mas você é sensível demais, aquela sua família é enjoada demais. Ou seja, percebe a desconsideração total com o sentimento do outro? Entendi. E isso vai cotidianamente, todos os dias. A pessoa que passa por esse tipo de relação, ela tem a sensação de que ela carrega um nó na garganta, porque ela tem que engolir sempre o mal para sendo feito a ela. Na relação saudável, comete erros. Faz parte, né? Porque nós somos humanos e nós vamos cometer erros. Só que ambas as partes têm a capacidade de pedir perdão, de pedir desculpa e de se corrigir ao erro que foi cometido. Então, uma dica básica para diferenciar uma relação saudável de uma abusiva é a ausência ou a presença de reparação. Doutora Elaine, agora uma parte crucial. Quais são os sinais de alerta? Porque os sinais estão lá o tempo todo, não é verdade? Os sinais estão lá o tempo todo. O que nos falta é a capacidade de ver e validar pra gente mesmo esses sinais. Estamos naquela paixonite aguda e ficamos cegas, não é isso? Ficamos cegos. Porque a paixonite aguda ali tem uma grande liberação de dopamina. E essa dopamina nos cega de ver os sinais que estão lá. A gente pode falar uma grande lista de sinais. Primeiro, é uma relação muito rápida e muito intensa. Então, aquilo que é chamado e o famoso love bomb. Quer ver todos os dias, quer ficar falando toda hora, quer ficar conversando até meia-noite, de segunda a segunda. Então, tem aquela intensidade muito grande que, se você ver, não é normal nas outras relações. E outras questões também. Tem a inversão da culpa, tem as críticas constantes, tem os gaslights, né, que é as distorções da realidade, tudo isso. Mas no comecinho, isso não vai aparecer. Vai vir com o tempo. No comecinho ali nos primeiros meses, né, é tudo muito bonito, mas a intensidade está presente. A intensidade grande demais presente. E por que é tão difícil de sair de uma relação dessas? Porque cria uma dependência. Cria uma dependência emocional, que é até química. Olha, mexe com a produção de neurotransmissores. Durante a fase ruim, a pessoa está experimentando cortisol e adrenalina, que são hormônios do estresse, da ansiedade. Aquilo causa terror, causa rancor, causa um estado de alerta constante no corpo, no cérebro da pessoa. No momento que a pessoa começa a perceber e começa a dar passos de que vai sair dessa relação, o tóxico vem e dá para ela uma gama de prazer. Então faz ela liberar a dopamina.
Aí fica bom durante alguns meses, durante algumas Essa semanas. tá estranho, tá bom demais Tá pra bom ser verdade. Tá faltando acontecer alguma coisa. Depois entra no terror de novo. Começam as punições, começam as críticas, os maus tratos, libera adrenalina e cortisol. E a pessoa tá louca. Cadê a dopamina? Cadê a dopamina? Cadê a dopamina? Quando ela tá né? quase desistindo, o abusador vem e enche ela de prazer, faz ela liberar dopamina de novo. Então fica esse ciclo. Uma hora cortisol e adrenalina, outra hora dopamina e a pessoa, ela tá sempre viciada esperando novas doses de dopamina. Caramba, ela nem consegue sair. É difícil, né? Não dá pra ficar julgando quem tá aí. Já de fora a gente vê e fala, meu Deus, como é que não sai? Mas é igual você falou, é terror, né, gente? É tão terror porque a pessoa ela carrega a sensação do abandono. Então, a distorção é tão grande que se ela sai daquela relação, ela tem a sensação que ela vai morrer. Na luta contra os terríveis ratos e todas as pragas urbanas, não deixe por menos, chame a número 1, Pasta Rosa. Seu problema é com a dona Baratinha ou contra um exército de formigas, não deixe por menos, chame a número 1, Pasta Rosa. Pasta Rosa. 3091 50 50, chame a Pasta Rosa. 3091 50 50. Pasta Rosa. E como fortalecer a autoestima ajuda você a sair desse ciclo vicioso? Isso não vai ser de uma hora para outra. Essa pessoa ela vai precisar de um grande processo de reconstrução. Ela vai ter que se desmontar todinha e começar a colocar as suas peças todas novamente. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar que uma pessoa que se envolve num relacionamento abusivo é porque ela já viveu outra condição antes na história dela, provavelmente na infância. Geralmente pessoas que se envolvem em relacionamentos abusivos e ficam, elas vêm de famílias abusivas. Então o abuso já é conhecido, por isso ela não consegue identificar. Do processo Normal, né? é normal. É o que ela sempre viveu. Então o processo de reconstrução e construir essa autoestima é desmontar. Começar a desmontar tudo, desmontar a sua infância para conseguir encontrar a base e as raízes de como começou o problema. É verdade, isso tudo. Gente, bora se cuidar, né? Todo mundo, como todos nós somos plantinhas com emoções complicadas. Então vamos todo mundo se cuidar, né, doutora? Pronto, isso mesmo. E é possível uma relação tóxica se transformar, virar uma relação saudável? Tem essa possibilidade ou isso não existe? Olha, não vamos falar que não, porque falar que não é ser muito generalista. Possibilidade tem, mas são pequenos e é muito pouco esse número que a gente observa na população. Então, quando passa do limite, é melhor encerrar de vez. Então, isso é muito pessoal. É muito pessoal. Não dá pra falar, Não né? dá pra falar. Não dá pra julgar. Não dá pra julgar. Na verdade, nem vai ser o terapeuta que vai determinar isso. Uhum. A gente sabe que vai ter casos que vai conseguir ter uma resolução legal, quando as duas partes elas decidirem resolver isso. Mas é muito difícil, porque quando a gente fala em relações tóxicas, estamos falando com pessoas com transtornos de personalidade, geralmente elas não querem se resolver. Vai empurrando, vai empurrando. Nunca senta, conversa e põe uns pingos nos is, né? Mas aquele que desperta, aquele que é o tido a vítima, geralmente é o que consegue resolver e vai buscar a sua solução. Então, pode ser que ele né? não resolva a relação, mas ele resolve a vida dele. Muitas vezes a melhor coisa vai ser o fim da relação. Eu não digo pra ninguém chegar a esse ponto, Mas às vezes, mas vai ser necessário, porque chega um ponto que o outro tem a sensação que vai perder a sanidade mental e de fato pode perder. caramba. Uma vida que poderia ser uma vida de construção, de alegria, de metas, de realização, não vira, porque a pessoa está presa naquela relação que está destruindo a capacidade dela de progredir. A questão do impacto emocional e físico que isso traz à pessoa. Fica sequelas, não fica, doutora? Destruidoras. Vamos falar primeiro dos impactos emocionais. A autoestima da pessoa é totalmente destruída. Ela tem a sensação que ela não tem valor nenhum. Ela não consegue mais ver as suas próprias qualidades, não consegue ver beleza em si mesma, os próprios talentos, a própria capacidade de se reconstruir. É como se ela estivesse passando pelo vale da sombra da morte. Ela não conhece o abismo, ela conhece o subsolo do abismo, entende? Por isso que é tão drástico. Aham. Tem como reconstruir isso, como eu já falei anteriormente.
Além dos impactos físicos, né? Nós sofremos processo de somatizações, que é quando o nosso estado emocional fica registrado Normalmente, né? Você não dorme, fica abalado, estressado o tempo todo, né? Ansioso o Crise de tempo todo, né? Tanto homem quanto mulher, né, doutora? Porque também tem mulher abusiva. Viu? E dos impactos físicos, tem pessoas que têm taquicardia, elas têm a respiração fica ofegante, aquela síndrome do pânico, elas passam a ter dores de estômago, desregulação hormonal, liberação de cortisol em níveis muito aumentados, adrenalina. Então, são impactos grandes, que, sabe, é um assunto sério e bastante delicado. É muito, gente, saúde emocional e mental tem que estar cada vez mais, assim, as pessoas estão cada vez buscando mais e precisam mesmo, né, doutora? Porque isso afeta tudo, não só você, ser humano, mas principalmente eu tô falando sobre as relações, né? E não só relação amorosa, relação com a família, a gente tem uma família tóxica, não é verdade? Sim. Relação com o chefe tóxico, Sim. não é isso? Ou chefa, então é muito complexo, né, isso, esse âmbito das relações tóxicas, né? Isso mesmo, e uma relação tóxica não surge da sua vida do nada. Se você tem uma relação tóxica em qualquer desses âmbitos que você falou, seja um amigo, seja um companheiro ou companheira, seja um chefe, é porque você já acostumou com ela na sua infância. Então vamos buscar se conhecer, por isso que a terapia é importante, a gente vê de onde que vem isso, né? E que a maioria das coisas vem da infância, né, doutora? Vem da infância, não tem como a gente tirar isso. Não olhar para a infância é querer limpar só o centro da sala sem tirar os móveis. E como é que reconstruir a vida após essa relação tóxica? É possível? É possível, é possível. Aos pouquinhos, não vai ser de um mês para o outro, você vai ter que construir o seu senso de autorresponsabilidade primeiro, que é a decisão de sair dali. Você vai ter que construir o seu senso de autoestima, que vai ser devastado. Você vai ter que construir novas rotinas. Você vai ter que entender por que aquilo aconteceu e se educar emocionalmente, aprender novas formas de relacionar, formas saudáveis de se relacionar. É possível. Eu garanto para vocês que é possível se reconstruir depois de uma relação tóxica. A gente tem uma grande capacidade de superação dentro da gente. Nosso cérebro, ele tem processos de neuroplasticidades incríveis. Isso é físico, né? Isso é funcional, gente. Da mesma forma que a produção dos seus neurotransmissores foram todos bagunçados. Tudo, doutora. Bom, já passa os seus contatos, o seu WhatsApp e o seu Instagram, porque, como eu disse, lá tem muitas de você posta sempre vídeos com assuntos super relacionados a isso, né, doutora? Para nos ajudar mesmo. Então, bora maratonar aí, olha o Instagram da doutora, Eloy. Qual é? Lá, @doutora Elaine Silva. Eu estou sempre postando conteúdo sobre saúde mental. Também sou fisiologista, professora universitária, estou sempre, às vezes, colocando algumas coisas relacionadas à ciência também. Ciência e saúde mental, pode acompanhar lá. Seu WhatsApp? DDD 16 99191 7145. Bora para a doutora Elaine, vamos se cuidar, final do ano tá chegando, se liberte, ano novo, vida nova, sem ciclos repetitivos, né, doutora? E ano novo é uma excelente marca para virar essa página. Isso. Começar a virar essa página, porque agora você merece viver com leveza, com paz e alcançar a vida plena que você tanto deseja, que a sua bússola interna tanto tá te pedindo. É isso aí, gente. Fica a dica aí, doutora. Obrigada. Esse assunto é maravilhoso. Poderia ficar aqui, ela fala mais de horas, porque tem tanta coisa pra falar, né, doutora? É um mundo. É muita coisa. Doutora, muito obrigada. Essa matéria foi maravilhosa, riquíssima. Realmente, a utilidade pública. A gente tá vendo tantas pessoas passarem por isso, quanto homem, quanto mulheres. Então, assim, obrigada de coração mesmo. Que Deus continue te abençoando e traga cada vez mais conteúdos maravilhosos pra gente. Isso, obrigada. Eu que agradeço mais uma vez ao programa Estudo Pouco, ao programa Estudo Pouco, por essa oportunidade. Um assunto bastante atual. É verdade, disse tudo bem atual. Realmente, depois da pandemia, tá muito louco, gente. Bora cuidar das emoções. Até o nosso próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. Para seu motor a diesel, caminhão, ônibus, tratores e geradores. Distribuidora dos fabricantes MWM e Perkins. Trabalhamos com as marcas Spal, KS e Rio Solense. Motortem conta com a linha de motores completos e parciais. Profissionais especializados com as melhores soluções. Ligue e faça seu orçamento. 62 4009 8888. Motortem, mais uma empresa do grupo Tratortem. Vocês viram só que incrível que foi a matéria de hoje, um assunto super relevante, não é mesmo? Já siga a doutora Elaine Silva, que ela tem muitas dicas preciosas para nos ajudar a se conhecer melhor, a libertar desses relacionamentos tóxicos. E olha só, não é só relacionamento entre homem e mulher não, viu, gente? Entra aí também família, chefe, tudo mais. Então, bora fazer isso, bora se cuidar cada vez mais.
Para rever essa matéria, você acessa o nosso canal no YouTube. E lembrando que temos reprise também terça-feira às 8h15. Claro que conto com a sua audiência. E antes de ir embora, eu quero falar um pouquinho dessa loja maravilhosa que nós estamos gravando, que é a Mega Móveis da T63. Gente, é uma loja lindíssima que você encontra os melhores móveis de Goiânia. Então, corre lá também e já siga o Instagram deles. Até semana que vem. Beijos e tchau, tchau.